Pode ir lá. Ó, chegou. Meu áudio vai pro espaço e volta pra terra. Então, pessoal, estamos começando a gravação do nosso 5º episódio do podcast O Antípoda. Nossa. Alguém tem que dizer, eu sou Antípoda, porra. Eu sou Antípoda, porra. Paralelismo, o incongruente, o contraste, com as teses de Wellington Guedes, os comentários jocosos de Geraldo Adonis, as participações especiais de José Brito e Luciano Azevedo. E por aqui, André Medeiros. Está no ar mais um podcast, O Antípoda. Esse podcast que já nasceu unilateral e que nunca foi isento. Porra! Esse homem é artista, é um artista. Amigos, mais uma semana bastante intensa. Então vamos iniciar pela primeira pauta de hoje. Então a Polícia Federal concluiu o segundo inquérito, né, que investiga o caso de Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. O crime contra a vida de Jair Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, não houve mandante ou mandantes. O inquérito concluiu, segundo o delegado Rodrigo Moraes, que Adélio Bispo agiu sozinho. Impressionante, né? Eu creio que não. É muito suspeito isso aí. Alguns fatos que eu vi na mídia comentando lá. Tipo, quem financiava ele com os gastos para chegar no local e tudo mais. E aquela entrada dele no Congresso, houve um registro da entrada dele no Congresso no mesmo dia. Existe muito fato, existem muitos fatos, né? Tem essa entrada aí, duas entradas, né? Tem aquele fato que o advogado dele, que numa entrevista lá, se eu não me engano, foi para aquela Direito a Minas. A menina lá perguntou ele quem patrocinou, ele disse que foi uma emissora de televisão. Existem muitos fatos que quem patrocinar o advogado, eu acho que não só ia defender ele, mas também ia se defender, né? Não ia ter também interesse próprio. Não ia pagar um advogado para qualquer um assim, não, né? Eu acho muito estranho ele ter agido sozinho. Logicamente, não passa de achismo. Minha opinião não passa de achismo. Mas como pode, cara, um cara agir sozinho do nada, não ter contado a ninguém? Eu não digo que tenha, vamos lá, não vou fazer nem juízo de valor. Digamos que não tenha nenhum político envolvido, não tenha nenhuma autoridade, não tenha nenhum partido envolvido, mas esse cara não teve um cúmplice, esse cara não teve um amigo, esse cara não contou a ninguém o que pretendia fazer, seja por mensagens trocadas de celular, seja por ligações feitas, seja por e-mail enviados, ou seja, não descobriram nada, um e-mail trocado. Isso não existe, cara. Não existe crime perfeito, não existe aquilo que... Tudo que a gente faz, hoje em dia, principalmente, está monitorado. Então, é impossível que ele não tenha dado um escorrego sequer, não tenha comentado isso com ninguém, com nenhum amigo. Esse cara não tem um amigo, esse cara não tem uma amiga, esse cara não tem
um primo, esse cara não tem ninguém que ele possa ter comentado o que pretendia fazer, entendeu? Então o que eu acho estranho em tudo isso, nessa conclusão aí desse inquérito aí, é isso, não terem achado, não queria nem, não faço nem referência a pessoas, a políticos, a grupo partidário, não faço nem menção a isso, eu vou tirar esse juízo aí. Mas não ter ninguém, nenhuma outra pessoa envolvida, para mim é demais. Não sei, não tem cabimento. Tudo que fazemos atualmente deixa vestígios virtuais. Tudo que fazemos atualmente. Não tem como. Acho que se pesquisar bem vai encontrar alguma coisa lá. Vistoriar o celular. No dia do atentado, tipo... não houve um cara que entregou a faca a ele, não? Não houve isso, não? No dia do atentado? Não. Teve uma voz que falou tipo para ele ter calma. É muito estranho, né? E também outra coisa você falou aí dos dados virtuais dele, mas se eu não me engano foi o STF, né, que não liberou o celular dele. O celular dele não pode ser investigado. Celular, computador também dele tem que fazer uma vistoria fina. Tudo isso aí. O advogado dele, eu vi, aliás, o advogado de Bolsonaro falando aqui na Band, acho que é um programa com aquele cara que saiu da Globo, eu esqueci agora o nome dele, falando que com ele ele estava portando 4 celulares, né? Aí eu Caramba. Eu pesquisando como um desempregado tem condições financeiras de comprar 4 aparelhos, ele não estava desempregado, comprou 4 aparelhos, é estranho isso aí também. Ele com 4 celulares. Para quem não trabalhava, não tinha renda. Aí junta a matéria que fala sobre esse segundo inquérito, né? A polícia disponibilizou todos os, digamos assim, a quantidade, né? O número de documentos e de coisas que foram analisadas. Aí foram analisados 2 terabytes de arquivos de imagens, 350 horas de vídeo, 600 documentos, 700 gigabytes de volume de dados de mídia, 1.200 fotos, 40 mil e-mails recebidos e enviados em contas registradas em seu nome, ou seja, no nome de Adélio Bispo, ouvidas 102 pessoas, 89 testemunhas. Que coisa curiosa. Impressionante. E não deu em nada? Em nada, né? Rapaz, estranho. Esse cara deve ter sido muito bem assessorado, né? Creio que sim, viu, Luciano? Para não ter deixado pista, eu acho que ele foi muito bem assessorado, né? Por uma pessoa que entende de tecnologia. Mas aí é que tá, ou muito bem assessorado, né? Ou então, né? Não vamos ter esse juízo aqui do valor, porém, né? Ou então muito. Diga assim, se ele é um leigo que não entende de pista, como é que ele não deixou nada? Como é que não ficou nada, né? Exato. É uma conspiração muito grande isso aí. É assustador, né? É assustador porque, né? Nessa história passaram-se aproximadamente quase 2 anos, né? 1 ano e meio. Foi antes da eleição, né? Tava na época da eleição ali, tava no meio da eleição, na verdade, né? Tava no meio da eleição. Então, passaram-se aí mais de 1 ano e meio, né? Mudou-se ministro da Justiça, mudou-se diretor da Polícia Federal, né? E nada, nenhuma resposta, mínima que seja, pelo menos nesse sentido que eu falei logo atrás, que apontassem pelo menos um cúmplice, não necessariamente, logicamente, não, quando eu digo que apontassem, não é que forjassem, né? Mas que apresentassem pelo menos um indício de que houve alguma participação, ou então de que alguém sabia. Pô, não é possível que o cara tenha cometido esse crime absolutamente sozinho, sem interferência de ninguém, entendeu? Entendi. E aquela teoria que diz que foi combinado com o Bolsonaro, que diz que foi para ele ficar melhor nas pesquisas, não sei o quê, para ganhar a eleição, aquela teoria que diz. Tem fundamento aquela teoria? Eu acho que quem acredita nessa teoria aí tomou uma madeira de cocô quando era criança. Só pode. Eu digo assim, ele aproveitou o momento e fez uma possível cirurgia que ele ia fazer, uma coisa assim, entendeu? São teorias, né? Teorias, teses, né? Teoria da conspiração, né? Você tá dizendo? Conspiratórias.
Teorias conspiratórias. Não, isso não tem sentido. Para que isso fosse verdade, vocês já pararam para pensar a quantidade de pessoas que teriam sido coniventes com isso? Todos os médicos que atenderam ele, todos os enfermeiros, todos os auxiliares de enfermagem, todos os auxiliares administrativos, segurança. Vocês já pensaram a quantidade de pessoas Com que isso estariam já tá envolvidos enterrada essa. e ninguém essa teria tese. vazado isso? Isso é balela, pô. Não, por completo. Eu acho que o melhor a se ver é uma entrevista. Tem até no canal de Carla Zambelli. É uma jornalista, a Roberta Lopes, do Direito a Minas. Ela entrevista Zanoni Júnior, que é um dos advogados de Adélio. Aí ela vai pressionando ele tá saindo, parece, de um fórum, de algum canto jurídico aí, de alguma instituição jurídica. Aí ela começa a fazer perguntas a ele, vocês podem até ver aí. Aí pergunta quem mandou. Aí de início ele diz que foi Deus, tá no laudo. Aí depois ela continua, ele começa a citar coisas interessantes. Diz que tem redes de TV envolvidas, né? Várias, ele diz, mas não cita, né? É uma entrevista bem impactante, sabe? Eu até falei sobre isso aí alguns minutos atrás. Eu tive acesso a esse vídeo aí. Realmente, eu não sei se ele falou de forma irônica. Às vezes o vídeo ele é tão impactante que eu até cheguei a pensar nisso, que ele estava falando de forma irônica, só para contrariar quem estava ouvindo, alguma coisa do tipo, entenderam? Exato. E ele fala de uma forma tão assim, cômica, sei lá, um cômico absurdo, sabe? Que a pessoa até desconfia da profissão dele, assim, sabe? Eu senti deboche, sabe, André? Eu senti deboche. Outra notícia também que deu o que falar na semana, né, foi o depoimento de Valeixo, né, que coloca tudo que Moro falou em jogo de novo, né? Vocês ficaram a par desse assunto? Vou dar uma lida na íntegra do depoimento dele. Confesso que não achei nada demais. Não, eu acho que assim, aparentemente na minha análise, né, eu não encontrei nada demais, a não ser aquilo que nós já sabíamos, né? Bolsonaro se reportou algumas vezes a ele, acho que uma ou duas vezes, salvo engano, externando a vontade de trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? E ele confirmou que até o momento ele não sabia da existência de nenhuma investigação aberta no estado do Rio de Janeiro pela Polícia Federal contra os filhos de Bolsonaro. Muito embora essa informação meio já está até velha, né? Porque acho que de ontem para hoje já saiu uma nova notícia onde o superintendente que foi substituído lá no Rio de Janeiro afirma que existe sim uma investigação, salvo engano, contra Flávio ou a favor de Flávio Bolsonaro. Mas eu confesso que não achei nada que venha assim uma porra bombástico, assim, na minha ótica, né? E vocês, o que acharam? Eu não vi essa notícia, não li ela ainda não. Qual é o seu ponto de vista, André, sobre esse depoimento do Valeixo? Não, eu acho que não trouxe nada novo, não. Pelo contrário, né? Eu não sabia que Bolsonaro tinha comunicado não só a Sérgio Moro, mas inclusive ao Valeixo, que iria tirá-lo por não ter afinidade com ele, que queria uma pessoa com mais afinidade. Então, eu só acho que o caso deixou algo mais verdadeiro ainda. Saber que Bolsonaro, ele mesmo ligou para ele, né? Não foi através de alguém que ele deu essa notícia a ele, né? Ele não soube através de alguém, ou seja, do próprio presidente. Muito importante essa sua observação. Eu achei curioso isso, sabe? Muito importante mesmo. Então vamos passar para outro assunto, né? Esse não rendeu bons frutos. Nos últimos 30 dias morreram 4 escritores brasileiros. Todos moravam no Rio. 3 deles eram cariocas e um era, apesar de ter nascido em Juiz de Fora, foi logo criança para o Rio de Janeiro, que era o Rubem Fonseca, o mais famoso dentre esses 4. Então, os 4 escritores são eles: Rubem Fonseca, Luiz Alfredo Garcia, o Aldir Blanc, que era mais compositor do que escritor, né? Mas escreveu também, e o mais recente dele e mais polêmico, o Sérgio Santana, né?
Não que a morte seja algo, né, a se relativizar, mas grande perca, né? Principalmente Rubem Fonseca, né? Autor de grandes livros, né? O cara já tinha 94 anos. Um de seus livros mais importantes, Agosto, que trata de forma ficcional dos últimos dias do então presidente Getúlio Vargas. No livro ele fala, ele descreve como foram os últimos dias do presidente Getúlio Vargas, né, até o dia em que ele comete suicídio. É um livro bacana. E vale salientar que ele não morreu. Vale salientar que ele não morreu vítima do Covid, né? Foi infarto, salvo engano. Não foi Covid, não. É um fato curioso do Rubem Fonseca. Ele gostava do anonimato, né? Ele não gostava de aparecer nem dar entrevistas. Ele era recluso, né, André? Isso. Além de contos e romances, né? O Rubem Fonseca ficou conhecido pelos romances policiais. Ele parece que ele antes de se destacar como escritor, ele trabalhou, ele teve um trabalho lá no Rio que é similar ao de delegado de polícia, né? Isso ajudou muito as experiências que ele teve nesse trabalho ajudou muito a ele escrever os romances policiais. O Luiz Alfredo Garcia também, carioca de 84 anos, que faleceu no 16 de abril, ele se notabilizou também com a literatura policial, né? Inclusive vários escritos dele transformaram em filme. Aí eu vi até que o mais famoso foi o Detetive Espinosa. Não sei se vocês viram alguma coisa sobre ele. Eu li de Rubem Fonseca, Mandrake, Padre a Bengala. Era isso, Dedé? Esse livro? Exato, é. O Aldir Blanc, além de compositor, também escreveu, como noticiamos aqui. Na música popular brasileira, ele ficou conhecido com a canção O Bêbado e o Equilibrista, parceria com João Bosco. Essa música foi interpretada e ficou conhecida país afora com a voz de Elis Regina. Quanto ao Aldir Blanc, vale destacar, né? Os noticiários dão conta de que ele foi vítima do Covid-19. Porém, quando ele adentrou o hospital, ele apresentava um quadro de infecção urinária gravado e pneumonia também, né? Ou seja, então a própria esposa dele, eu não sei a idade dela, ela também foi diagnosticada com Covid. Porém, até onde eu vi, passa bem, né? Ou seja, então a gente tem que... Aí lá vem, né? Aqueles números, aquela coisa toda. Ele... com essa música, o Bebo Equilibrista, né? E mais alguns textos e canções dele, ele foi um crítico, né? Áspero ao regime militar, né? E essa música aí, realmente, o Bebo Equilibrista foi a que mais se destacou, acho, em sua carreira. André, voltando a Rubem Fonseca, eu não sei se, me corrija se eu estiver errado, era ele que usava muitos palavrões, né? E aí algo que despertou minha atenção com relação a isso, ao uso excessivo dos palavrões, os textos envolvia muito palavrão e tinha muito cunho sexual. Algo que eu achei interessante é isso, né? Ou seja, o Rubem Fonseca, os palavrões, né, e digamos a pornografia em seus textos, em alguns de seus textos, não diminui em nada a sua grandiosidade, né? Até porque se nós pegarmos a literatura de Jorge Amado, tem alguns livros dele que são verdadeiros contos eróticos, né? Então, aí voltando aqui ao meu raciocínio inicial, o que eu acho interessante é que na literatura de Olavo, você não encontra professor Olavo de Carvalho, você não encontra um único palavrão, né? Olavo fala muito palavrão e fala sobre mais variados assuntos aí nas suas mídias sociais, nos seus vídeos, no seu YouTube, no seu Facebook, mas em sua literatura, e mesmo assim o taxam de pornográfico, né? Ou seja, dois pesos e uma medida, né? É verdade. Aí só ele que leva essa fama. Quando na verdade, vários têm essa característica. Exatamente, André. Quando vários têm a característica. Inclusive, né? eu ia falar que eu tenho 2 volumes de Aldir Blanc aqui. Um de crônicas, né? Muito antigo, dos anos 70. Umas crônicas que ele... Inclusive, ele participou do Pasquim. E tem um livro mais recente dele, só de
de frases, se chama Gimbas, né? Aí, nesse livro, eu ia até comentar, porque as frases são bem ácidas e pornográficas, sabe? Muito pornográfica mesmo. Inclusive, ele fecha o livro mandando, eu acho que um recado para os maridos. Ele diz assim: tesoura e boceta a gente guarda fechadas. Eita, rapaz. Só isso, Aí só o coitado do Olavo é que leva a fama de pornográfico. não é? Incrível. E se formos analisar, não desmerecendo a literatura, a literatura ficcional, que o Olavo fala até da importância, o Olavo sempre fala da importância da literatura ficcional, mas o conteúdo, digamos assim, o peso da literatura de Olavo, na minha opinião, é muito maior e mais expressivo que a do Rubem Fonseca, mesmo sendo estilos literários diferentes, né? Isso tem que ser dito. E outra, Guedes, a literatura de Olavo escrita não tem uma pornografia. Feito, não tem uma sequer. Bem, e entre os falecidos escritores, o mais recente foi agora no último domingo, dia 10 de maio. Faleceu também no Rio, carioca, de 78 anos, o Sérgio Santana. Ele ficou consagrado pelos seus contos, né? E tanto que chamam de contista. Alguns contos dele foram até adaptados para o cinema. Engraçado que eu, pesquisando sobre o Sérgio Santana, de todos os sites que eu vi algo sobre a morte dele, todos diziam que ele era suspeita de ter morrido de Covid. Apenas a Folha de São Paulo, achei esse fato curioso, afirmou que foi de Covid. Entenderam? Tinha que ser a Folha, hein? A mesma notícia, né, divulgada por órgãos diferentes, porém não seguindo a mesma métrica, né, com métricas diferentes. Isso é terrível. E justamente o mais importante, digamos assim, que foi o fato da morte, né? A causa mortis. Porque nenhum dos veículos afirmaram que foi de Covid, e sim suspeita, né? Ou seja, porque não tinha ainda, não sei, um laudo, algo aí, para poder afirmar. Mas a Folha de São Paulo afirmou que foi de Covid. Interessante esse cara aí, nos últimos dias, bilhões de comentários, né, e todo tipo de mau presságio ele desejou ao presidente Bolsonaro, né? Nas redes sociais dele, o cara, porra, vários textos, o cara desejando tudo de ruim ao presidente. Terminou que Saiu pela culatra. Aquela frase, né? Provou do próprio veneno. Se encaixa aí ou A não? frase do Geraldo é mais. perfeitamente Ele saiu pela culatra. saiu pela culatra. Interessante que eu vi uma crítica, não sei se foi porque nos últimos 30, 40 dias, o Brasil perdeu muitas figuras importantes, né? Vamos usar a palavra importante, relativa a, pelo menos, notoriedade, a conhecida na mídia, entre músicos, né? Acho que aquele, como é o nome dele, não sei o que, Moraes Moreira, O baiano, né? Moraes Moreira, mais alguns aí, fora esses escritores, ou seja, aí eu vi a participação da ministra, da secretária, né, na verdade, secretária da Cultura, Regina Duarte, uma participação dela na CNN, e eu lembro que questionaram a âncora do programa, questionou a Regina sobre essas várias mortes que houve nos últimos dias e com relação a ela não ter vindo a público externar votos de condolências, né, de votos fúnebres, digamos assim, aquelas pessoas que morreram, né? Aí isso me fez uma reflexão muito interessante, cara. Eu não entendo por que as pessoas elas precisam tanto de ouvir truísmos, de ouvir coisas que por si só já são óbvias, se explicam sozinhas, né? Me expliquem. O que é que isso irá mudar no mundo ou na vida de quem perdeu o parente, né? Uma declaração
pública, seja do presidente da República, seja do ministro, do secretário da Agricultura ou de alguma outra autoridade. O que é que isso muda? Isso me remeteu a quando acontece, fugindo um pouco do assunto, mas não deixa de ter link com o que nós estamos conversando, quando acontecem esses desastres, sejam naturais, sejam provocados, como, por exemplo, o rompimento de uma barragem. Acontece o rompimento de uma barragem de rejeito de minério em Minas Gerais. Aí lá vai. Todos os presidentes fazem isso, né? Todos. Isso é no mundo todo. Pega um aviãozinho, né? Aí vai sobrevoar a região afetada. Seja por chuva, seja por enchente, né? No caso. Aí é engraçado demais. Presidente Bolsonaro, presidente Dilma, presidente Temer, seja lá quem for, sobrevoa a área afetada pela... Cara, o que isso muda? Eu queria entender o que é que leva o ser humano a essa carência, tá entendendo? De afetividade. É uma carência de afetividade muito grande. O cara tá gastando dinheiro público, tá usando os recursos que poderiam ser voltados às vítimas, às famílias, recursos aéreos, recursos financeiros, etc e tal. Mas mesmo assim o pessoal exige. Aí pra mim não passa do quê? De hipocrisia, entendeu? É como assim, depois que a pessoa morre, todo mundo vira santo, né? Morreu, aquele cara era muito bom, era uma pessoa muito boa, era um cidadão espetacular. Vocês entenderam? Desculpa aí se eu fugi do assunto, mas eu quis falar sobre esse assunto. Foi excelente sua colocação. O pessoal tem ânsia para receber essas notícias, né? André, e mesmo que elas, eu digo assim, mesmo que esse afeto, esse acolhimento seja um acolhimento falso, mentiroso, entendeu? Parece que a pessoa, ela prefere se enganar, ela ser enganada, na verdade, ela prefere ser enganada. É verdade. Porque, eu não lembro, é um filme que eu assisti, não vou recordar aqui que filme era esse, que tinha uma frase que me chamou a atenção, que dizia o seguinte: não existe gentileza, só há força e submissão. Ou seja, então, isso não é gentileza coisa nenhuma, porra. Isso o cara tá fazendo porque ele é uma pessoa pública e a sociedade irá cobrar dele esse posicionamento. Ele tá cagando e andando, porra. O cara morreu, é lógico que ele fica convalescente, etc e tal, mas isso não quer dizer que vocês, enfim, vocês entenderam. Eu acho que eu até me estendi demais nesse assunto, não tava na pauta, mas... Achei legal demais, sério mesmo. Não tive muito o que dizer, mas já refleti muito sobre isso aí. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele foi político, e uma vez, uma pessoa muito distante dele, apenas conhecido, faleceu. E eu lembro que tinha um babão perto dele e disse: rapaz, você tem que participar desse momento fúnebre. Você tem que ir à procissão, você não gosta, mas você tem que ir. E ele respondeu: rapaz, por que eu tenho que ir se eu não gosto de participar disso? Só para passar uma imagem de bom mocinho? Eu achei aquilo de uma verdade, sabe? Eu achei aquela resposta dele muito verdadeira, sabe? Infelizmente, a maioria da população, ela não tá... Eu não sei se é preparado ou é a ilusão que não deixa ela ver que isso é a verdade, é isso, sabe? Não sei se eu... Correto. Muito bom, muito bom. Você complementou de forma perfeita. Você conseguiu, digamos assim, sintetizar o que eu falei em um exemplo conhecido, entendeu? Mas aconteceu isso mesmo comigo. Mas isso eu nunca esqueci. Interessante, as pessoas têm essa ânsia, entendeu? Elas têm essa ânsia de serem amparadas ficticiamente, né? Porque, assim, é um amparo que não vai fazer nada, são palavras. Palavras, elas são nada mais do que vento, sopro de vento, né? É ar que sai pela boca e ali, dentro de poucos segundos, ele se dissipa no ar, né? E uma coisa muito engraçada que tem aí no interior, né? Esse fato aí é corriqueiro, né? Muitas vezes vereador, prefeito frequentar enterro, né? Acho que esse aí foi o primeiro que eu vi que não gosta disso. Pra dar uma de bom mocinho, mais nada. Bom mocismo. Aquele também ditado também, né? Quem não é visto não é lembrado, eles acham assim também, né? Ali é um meio de ser visto e ganhar nome. Lembrei agora do falecido Bezerra da Silva, em uma música que ele tem, que é assim, ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá no terreiro beber cachaça,
Até bagulho fumou, foi lá no barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. Grande Bezerra da Silva. Uma vez que eu falando com um amigo meu, ele foi vice-prefeito de uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte. Eu chamei ele, né, para ir para minha casa aí no interior, né, de Jardim Seridó, aí eu comentei com ele, ó, lá em casa não tem luxo, né, não é uma casa de rico. Aí ele fez, não, rapaz, não se importa com isso, não, eu sou político. Essa aí foi foda. Isso é uma cabuetagem da porra. Essa foi Que boa, já. pariu. É um mau caratismo que não tem tamanho. Foda. É foda. Ele disse assim na cara de pau mesmo, ele nem pensou. Pessoal, então, o nosso amigo Luciano, tendo em vista alguns compromissos pessoais, irá nos deixar aí antes do término da gravação. Lu, foi um prazer aí gravar. Muito obrigado, muito obrigado. Participação conosco foi aí ótimo ter participado no quinto episódio do podcast. Beleza? Forte abraço a todos. Valeu, Luciano. Valeu, forte abraço. Um abraço, Luciano. Podemos continuar. Vamos lá, então. Então, partindo para outro assunto agora, vamos mudar um pouco. Vamos falar das tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos. Então, após os Estados Unidos oferecer uma recompensa de 15 milhões a quem ajudar a capturar Nicolás Maduro, prisões e mortes rondam a Venezuela. O líder chavista e políticos militares da cúpula de seu governo foram acusados pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos dos crimes de narcotráfico e terrorismo internacionais e de corrupção. Não sei se vocês acompanharam, meus amigos, no noticiário aí, depois dessa notícia dos Estados Unidos oferecendo recompensa, né? Parece que alguns, não sei se loucos ou mesmo pessoas, se foi algo planejado, tentaram, né, capturar o Maduro lá. Segundo notícias também do governo chavista, né? Segundo ele lá, que houve uma invasão lá marítima, né? Aí nisso houve 45 pessoas já foram presas. E houve 8 mortes. Aí o ditador tá acusando os Estados Unidos e a Colômbia. Dizem que foi orquestrada pela DIA, né? Inclusive entre os presos há 2 americanos. André, o que me chamou a atenção nessa notícia é o seguinte. Suponhamos que tenha sido a invasão marítima, né? Que realmente tenha acontecido o que eles estão noticiando. Os Estados Unidos são a maior força bélica do mundo, bélica e econômica, né? Os Estados Unidos tem uns dados aqui, segundo um site que eu consultei, que em 2018 os Estados Unidos gastaram 649 bilhões de dólares com segurança, com força armada de um modo geral. Porra, os Estados Unidos iriam mandar, velho. Inicialmente eles falaram em 11 pessoas e 8 óbitos. Ou seja, 19 pessoas, inicialmente, né? Cara, 19 pessoas pra fazer um negócio desse, velho. Vocês acreditam num negócio desse, velho? Estados Unidos, pô, faria como fez com o Obama, como fez agora com aquele cara lá, o iraniano. Entenderam? Pô, tu tá vendo que o cara vai mandar... Pablo Escobar. Agora. E perfeito, com o próprio Pablo Escobar, que na época FUDEA foi utilizado fortemente, né? Exato, foi. Que é a divisão de entorpecentes, narcotráfico, né, dos Estados Unidos, não é isso? Inclusive foi o chefe do DEA que matou o Pablo Escobar, né? Exato. Não, aí vamos analisar. Então os Estados Unidos conseguiu matar Osama Bin Laden, conseguiu matar esse iraniano aí que eu não lembro o nome dele, capturou Saddam Hussein. Aí tu acha que os Estados Unidos, se fosse de interesse deles, aliás, interesse até que mas se fosse o objetivo deles, eles não teriam conseguido, cara.
Concorda comigo? Faroeste, Para né? com isso. É É uma faroeste palhaçada aqui. muito grande. Os caras estão Coloca, perdidos, né? coloca aqueles cartazes nas paredes e 5 mil quem entregar vivo ou morto, né? É Faroeste. o Wanted, né? Procura, eu acho, né? Procurado, sei É, lá. quando eles querem, eles vão lá e resolvem. Eles vão lá e buscam, rapaz. Eles vão lá e pegam. Não tem essa Não é história, um não. país, não é um paizinho assim que qualquer não, né? É os Estados Unidos. É verdade. Agora, não é novidade para todos nós que realmente essa tensão a cada dia ela aumenta e isso não vai terminar bem, né? Em algum momento esse cara vai ter que sair, seja por bem ou seja por mal, né? Eu me refiro ao Nicolás Maduro, né? É. A maioria dos países considera ilegítimo o governo dele. Eu acho que ele está se aproveitando dessa situação, viu, Wellington? Ele Com saiu certeza. prendendo todo mundo, digamos assim, a grosso modo, né? Tô falando a grosso modo. Concordo. Embora alguns não, né? A Rússia ainda é a favor dele, né? A China. Exato, por isso que eu disse, a maioria dos países, a maioria, né? Aí ele saiu prendendo todo mundo, inclusive de lugarejos que tem outras etnias. Tem um lugarejo lá de alemães, ele prendeu umas pessoas lá. Eu acho que ele está se aproveitando também, sabe disso? Para prender aquelas pessoas que ele acha que é contrárias ao. São ameaças a ele, né? Ele chegou até a acusar o Juan Guaidó, né? Que é o presidente reconhecido pela maioria dos países, né? Os países que reconhecem o Guaidó como presidente, existem dois, digamos assim, existem os países que o reconhecem como presidente e outros que reconhecem o Guaidó como presidente, né? Isso ele também quis colocar o Guaidó aí no meio, né? Como responsável por esse suposta invasão marítima. Sim, colocou. Ele e alguns líderes que seguem ele. É uma situação ali naquele país, aí imagine aí agora, né? Antes dessa pandemia já estava havendo fome, lembram? É, uma imigração em massa para o Brasil, né? Via fronteira ali com Roraima. Imagine agora com essa pandemia lá, que paísinho mais puta O merda. povo lá com fome, né? Ele fechando as fronteiras, não permitindo a entrada de alimentos, inflação lá em cima, né? Exato, Eu exatamente. vi também que tem dois sobrinhos da primeira-dama, tal de Cília Flores. Eles foram presos no Haiti tentando transportar cocaína. Mas eu cheguei a ver detalhes sobre isso aí. Aliás, por cima, não entrei em detalhes, mas eu vi isso aí, eu acompanhei na mídia isso aí. Mas uma coisa que dá para a gente falar aqui, eu acho que contribui. Eu tive fazendo uma reflexão rasa, mas acho que pertinente, dos países que mais foram prejudicados com essa crise até agora e aqueles que menos foram prejudicados. Assim, parece que a crise ela teve um impacto maior aqueles países que são de direita, sabe? Direita, cara, é incrível isso, bicho. Eu não comparei os números econômicos, porque não deu tempo, mas eu ia dar uma pesquisada nos números econômicos. Mas, a grosso modo, dá para perceber isso. André, nada me tira da cabeça que tudo isso foi planejado, concatenado, a fim de impedir a reeleição do presidente Donald Trump, tendo em vista que todas as pesquisas mostravam que ele já estava reeleito. Aquelas denúncias contra ele, né? Todas foram. Não tinham nada, né? Não, e sem falar que nós já havíamos comentado aqui, não recordo qual foi o episódio 1, episódio 2, nós já havíamos falado aqui, com relação àquela história da questão econômica, né? A China é detentora de boa parte, a boa parte da dívida pública dos Estados Unidos. O credor é a China, entendeu? Com todo esse impacto aí que está acontecendo, os frutos futuramente virão, os frutos que eu me refiro econômicos, e quem mais irá ganhar com essa crise, quem mais está ganhando com essa crise é a China, porra. Na China morreram 5 mil pessoas, cara. Como nós já falamos em outros episódios, num universo de 1,4 bilhão de habitantes. Ou seja, não foi nada para a China, nada para a China. A China não sentiu nem cócegas. Se eu não me engano, ela estava com a economia negativa, né? E ela reverteu esse quadro, né?
Vamos ver agora. Isso, vamos ver agora. Vamos ver o crescimento da China desse ano. Isso se eles forem leais, né? E divulgarem o correto, não é verdade? Porque eles divulgam só o que interessa a eles. Exato. Então, pessoal, acho que por hoje é só, né? Acho que exaurimos aí, mais uma vez, como eu sempre digo, dentro de nossas limitações, o assunto, a pauta do dia. Pessoal, eu queria só fazer aqui uma observação. No nosso canal lá no YouTube, onde nós fazemos as postagens dos nossos podcasts lá, nós fizemos uma pequena alteração no vídeo 1, que é referente ao episódio 1. Devido a problemas de direitos autorais, nós retiramos o episódio e inserimos novamente. Então a ordem cronológica ficou meio bagunçada. Então, se vocês começarem, quem não conhece o canal ainda e por acaso tem interesse em nos ouvir lá no YouTube, eu sugiro que vocês sigam a sequência: episódio 1, episódio 2 e daí por diante. O fato do episódio 1 ter sido mais recente não quer dizer que ele seja o último, pelo contrário, ele é o primeiro. Então é apenas uma explicação aí, e também não só para os novos seguidores, como também para aqueles que já nos acompanham. É uma explicação, né? Uma justificativa. Quero também aqui agradecer. O canal, ao longo dessa semana, cresceu bastante. Crescemos quase 100%. Esses quase 100% ainda se refletem em uma quantidade de números pequena de pessoas, porém, estamos com um pouco mais de 50 seguidores e tem sido muito significativo. Pode ser um número pequeno para outras pessoas, mas para nós que estamos aqui sempre pensando, vendo como faremos o programa, é um número muito expressivo. O Wellington Guedes, forte abraço. André. Forte abraço, Geraldo. Valeu, forte abraço para os senhores. Geraldo Adonis, um abraço, até a próxima, até a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que Papai do Céu continue nos abençoando hoje e sempre. Digam amém. Amém.